Oi, gente, boa tarde. Quase boa noite, né, Francisca? Boa tarde, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa nosso papo de plástica dessa semana. Hoje, dia 9, né? 9 de maio. Oi, Neuzeli, tudo bem com a senhora? Boa tarde. Vamos esperar o nosso Face e o nosso Insta avisar que a gente tá ao vivo e aí a gente começa. Hoje o nosso assunto vai ser sobre mamoplastia redutora, tá bom? Que pediram pra eu conversar hoje sobre isso. Hoje eu tô com a cara praticamente lavada, nem passei de novo meu batomzinho. Tudo. Fernanda, boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernanda. Gente, podem mandar suas perguntas também, tá bom? Quem ainda não encaminhou aqui para nossa listinha, que eu já tenho anotado algumas coisinhas, quiser mandar direto aqui, eu tô com Facebook e Instagram ligado, tá? Podem mandar que a gente vai conversando e vocês vão me perguntando e eu vou respondendo. Durante a semana, quem quiser enviar, geralmente lá para terça-feira eu faço algum questionamento para a gente definir o tema da quinta, tá? Se vocês também quiserem mandar sugestões ou as perguntas durante a semana, pode ser pelo nosso canal também aqui pelas mídias sociais, ou pode ser pelo nosso WhatsApp do consultório, que é o 99660-1669, tá? Que aí as meninas anotam direitinho e me passam. Muito bem. Então, vamos lá? Vamos começar? Hoje é dia, então, 9 de maio, quinta-feira, nosso horário das 5h30 da tarde. E o tema escolhido pra gente falar hoje foi mamoplastia redutora, tá? Que também é uma cirurgia muito comum, né? Assim, quem tem mama grande quer diminuir, quem tem mama pequena quer aumentar e assim a gente vai. Então, não é só prótese que a gente tem, né, de mamoplastia, a gente pode fazer redução. Uma dúvida muito frequente é que as pessoas me falam se pode fazer redução sem colocar prótese ou se precisa colocar prótese. Então, acho que isso é uma dúvida muito frequente e a gente escuta bastante aqui no consultório. É importante a gente colocar prós e contras dessa possibilidade. Primeiro, se a gente está fazendo redução, geralmente a paciente tem uma mama grande e tem vontade de diminuir o peso, diminuir aquele incômodo postural, né? Porque quando a mama tá muito grande, a paciente se sente incomodada, acaba ficando curvada, acaba ficando com uma postura ruim, aí tem dor nas costas porque essa postura tá ruim. Isso é uma coisa importante da gente também falar em relação à dor nas costas. Então, se eu operar, fizer uma mamoplastia redutora, vai melhorar minha dor nas costas, porque aí eu vou diminuir o tamanho da minha mama, eu tô livre do meu problema da coluna. Não tá? Não, tá? Não é o tamanho da mama que define se o paciente vai ou não ter dor nas costas. A gente tem muito paciente com mama pequena com dor nas costas, porque tem má postura. Então, a questão de dor lombar, geralmente, tá muito relacionada com a postura e não relacionada com o tamanho da mama, tá bom? Então, não é uma indicação ortopédica a gente fazer redução de mama. Pode ser que melhore? Pode, porque a paciente ficou livre, melhorou a autoestima, tá feliz da vida, ela mesma acaba melhorando a postura, se abre para a vida, né? Então tem um efeito psicológico da paciente se sentir melhor, se sentir mais autoconfiante, se sentir bem, tirou aquilo que incomodava, né? Então isso pode melhorar, mas não é uma indicação, então quem tem dor nas costas, mama grande, vamos fazer a mamoplastia redutora que vai resolver. Isso não é uma das indicações, tá? E aí, se a gente pode fazer com prótese ou sem prótese, né? Se eu tenho uma mama que ela tem consistência, geralmente glandular, então eu palpo essa mama, ela tem mais glândula do que gordura, eu sei que ela vai ter um bom formato. Eu vou conseguir montar essa mama, vou tirar o excesso de tecido que essa paciente tem, e essa glândula que sobrar ali eu vou usar para reposicionar no lugar certo. Então, quando faz uma mamoplastia redutora, também faz lifting de mama. Não existe reduzir a mama e a mama continuar para baixo, caidinha com flacidez. A gente já corrige as duas coisas, tá? Reduz o tamanho e eleva. Agora, então se a paciente tem uma mama glandular, excelente, porque aí eu vou ter boa consistência no pós-cirúrgico e eu vou ter
um formato legal. Se a paciente tem uma mama que é muito mais gordurosa, isso é mais comum em paciente mais velho, depois, logo próximo da menopausa, ou se de repente teve filhos, amamentou e já tinha uma consistência mais molinha, ou se ganhou e perdeu muito peso, né? Então, pode... essa consistência mais gordurosa pode ser uma das indicações, uma das possibilidades da gente fazer mamoplastia redutora com a colocação da prótese, tá? Porque a hora que você vai tentar montar, se eu tenho ali um tecido muito pele, muito gordura, eu não consigo fazer com que forme um cone novamente. Então, aí, naturalmente, eu preciso de alguma coisa com mais consistência, que aí a prótese pode ajudar, tá? Mas isso é avaliação física, então, exame físico, a gente precisa pôr a mão, né, examinar, para saber se tem a possibilidade da gente fazer sem prótese. Geralmente, quando a gente reduz, a gente acaba reduzindo sem prótese. Em algumas situações, a gente pode fazer com associação da prótese se tiver nessas condições, tá? Uma outra situação que eu escuto muito. Doutora, não, mas eu quero reduzir, eu quero colocar no lugar, porque então vamos fazer com prótese, porque aí eu quero que ela dure para sempre, que ela não caia. Então eu quero colocar prótese para ela não cair. Eu já falei algumas vezes, quem me acompanha já há mais tempo já escutou. Quem não acompanha está escutando hoje pela primeira vez, isso não é verdade. Presença de prótese também pesa, também faz cair, tá? Infelizmente, a mama, ela é pendular, ela tá fora do tórax da mulher, ela tá sob a ação da gravidade muito mais do que qualquer outra região do nosso corpo. Então, com o tempo, ela vai sim dar uma cedida, tá? Com prótese, sem prótese, não tem jeito, tá bom? O que a gente precisa tomar cuidado? A gente precisa cuidar dessa mama antes de operar e depois de operar. Adianta eu fazer uma redução e depois eu ficar ganhando e perdendo peso para essa pele ficar esticando, retraindo e só esticando, na verdade, porque retraindo ela não vai retrair quase nada, não adianta. Então eu preciso que o paciente tenha comprometimento de cuidar depois dessa cirurgia para ter uma durabilidade maior. Não existe mamoplastia que dura para sempre, nem as próteses, só próteses, tá? A paciente que coloca prótese 20 anos, não tem pele suficiente, tem pele firme, ela ainda é muito jovem, a pele dela é muito jovem. Exceto se ela tiver uma genética fantástica, vai ficar assim o resto da vida. Se ela não tiver uma genética fantástica, se ela tiver uma genética normal, sim, essa mama vai ceder um pouquinho com o tempo. Ela vai engravidar, a alteração hormonal que ela vai sofrer, ela vai alterar de peso, né? Então, tudo isso influencia na consistência dessa pele ao longo dos anos. Então, a mulher, ela se transforma, o corpo se transforma e a mama também, tá bom? Então, a prótese que colocou lá quando tinha 20 anos, a mama dessa paciente não vai ser a mesma com 30, não vai ser a mesma com 40, nem que ela não engorde 1 grama e nem que ela nunca amamente ou fique gestante. Só o fato dela ter envelhecido e de as alterações hormonais naturais, isso vai acontecer. Agora, nesse intervalo, além disso, ela pode ganhar e perder peso, ela pode inchar muito em algum período da vida, ela pode gestar, amamentar, né? Então, isso influencia bastante, tá bom? Deixa eu ver o que tava aqui. Lins me escreveu. Tudo bem, Lins? Obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. Olá, doutora. Anestesia. Na cirurgia de prótese de silicone, qual seria? Eu tomei anestesia na minha cesariana. Trancou muito a minha respiração, então que foi muito rápido o parto. Lins, isso é extremamente comum, tá? Não dá pra gente comparar a anestesia do parto com a anestesia da prótese ou da mamoplastia redutora. Quando você vai fazer o parto, você vai tomar geralmente a RAC, né? A RAC, ela dá uma vasodilatação, então a pressão baixa bastante e a paciente ainda deita com aquele barrigão, com aquele bebê, em cima do retorno venoso que a gente tem próximo aqui da região da cava. E aí dá essa sensação ruim, tá? Então é muito comum o paciente na hora da RAC, na hora do parto, ter essa sensação. Então isso não tem nada a ver com o tipo de anestesia que a gente usa, por exemplo, para prótese ou para mama. Mesmo que a gente usasse a RAC, isso poderia não acontecer porque não tem o bebê ali para apertar esse retorno venoso dessa sensação ruim, tá bom? Então, se for fazer uma cirurgia de joelho lá no futuro e vai tomar a RAC de novo,
provavelmente vai ser uma outra experiência. Para tanto prótese, quanto pexia, quanto mamoplastia redutora, geralmente o anestesista escolhe fazer isso sobre anestesia geral, que hoje em dia é uma das anestesias mais seguras. Mas essa escolha depende muito do binômio cirurgião anestesista e também do paciente anestesista, tá? Se de repente o paciente tem uma aversão completa para qualquer punção lombar, por exemplo, às vezes dá para fazer com peridural. Não vai tomar peridural se o paciente não quiser, né? Então pode fazer, por exemplo, a geral, tá? Pode fazer com local e sedação, eu não gosto muito, né? Eu acho que tem que infiltrar muito e aí não é tão previsível aquele tempo de durabilidade da infiltração. Então eu prefiro, Marina, conversar com o meu anestesista e geralmente a gente acaba fazendo geral, mas isso depende muito do anestesista, né? Ele que detém o conhecimento muito maior da especialidade dele para indicar, não, Marina, esse paciente talvez precise fazer tal tipo de anestesia por causa disso, dessa comorbidade, dessa contraindicação a esse tipo de anestesia que tem, né? Ou se o paciente tem muita náusea pós-cirúrgica, pode ter acontecido ter tido uma experiência em outra situação, a gente vai ter que estar atento àquela medicação específica no pós. Então, tem vários detalhes que o anestesista, junto com a gente, vai adequar, tá? Andréia Oliveira Pinto. Eu estava marcada a minha cirurgia para segunda. Estou com dengue. Vou ter que adiar depois que eu sarar a dengue. Posso fazer normalmente a cirurgia? Andréia, a gente vai precisar então refazer seu hemograma, né? Ver se tá tudo em ordem com o seu hematócrito. O hematócrito muda bastante quando tá com dengue. Plaqueta muda bastante quando tá com dengue. Então, realmente, a gente não pode operar em situações de infecção, mesmo qualquer uma delas, né? Então, a gente vai precisar esperar se o organismo tá tranquilinho, tá bom? Então, a gente remarca, não tem problema nenhum, tá? Que pena, gente. Eu vou aproveitar um pouquinho esse gancho da questão da dengue. Rapidamente, a gente tem que pensar que esse problema é de saúde pública e esse problema não é de quem teve dengue, é nosso. A gente tem que olhar a nossa casa, a gente tem que olhar o nosso quintal. Infelizmente, a gente tem que olhar o quintal do vizinho, tá? Porque tá tendo muito caso e não adianta a gente encher o hospital, fazer um andar a mais para atender todo mundo, a gente não vai conseguir atender todo mundo. É muita gente. Segunda-feira mesmo eu passei na frente da Unimed, eu tava indo operar, passei pelo pronto-socorro. Estava abarrotado de gente, muita gente. E muito médico atendendo. Eles tiveram que, assim, eles já recrutaram mais gente para atender, já tem um lugar especial para quem tá com suspeita de dengue, né? Na Unimed. Hoje veio uma paciente também, pós-cirúrgico de 1 ano e 4 meses de prótese, tá afastada porque também teve dengue, foi atendida no São Lucas, 5 horas de espera também. Então, não tem pra onde correr, Unimed, São Lucas, Hospital Municipal, tá tudo lotado, porque, gente, é uma epidemia, tá? Então, a gente tem que se proteger. Por favor, usem repelente o tempo todo. Não adianta achar que não vai acontecer com você. Acontece, tá? Acontece. Não é agradável, pode ser grave. A gente já teve alguns casos, sim, de óbito, né? Que é muito triste. Imagina você morrer por causa de um mosquito, por causa de uma coisa que é extremamente prevenida. E não adianta falar, mas porque a prefeitura não passa aquele negócio que mata os mosquitos. Gente, se eu tenho foco, água parada, por favor, não adianta. Pode passar o veneno que for, né? Se o foco continuar ali, vai crescer. Então, a gente tem que ter muita consciência. Olha o terreno do lado da sua casa. Olha se no seu quarteirão não tem nada. Aciona a prefeitura. Vai lá, faz um mutirão. Faz alguma coisa. Porque também se a gente for ficar esperando tudo dos outros, as coisas só pioram, né? E o ano passado não teve tudo isso. Essa epidemia não existiu. Por que está existindo de novo? Qual foi o relaxo? Então, é relaxo. Choveu mais, olha mais, presta atenção mais, toma cuidado mais. É muita gente, né? Não é possível que a gente vai morrer por causa de um mosquito. Não faz sentido. Então, não adianta reclamar que o hospital está lotado, que está demorando atendimento, se a gente não cuida do nosso quintal, não fica de olho no do vizinho, no do lado. Tem que ficar, porque você não sabe se a pessoa que está ali tem noção. Muita gente não tem noção, muita gente terceiriza a questão, não olha para dentro, para ali, ó, pro lado, né? Não olha para o próprio meio onde vive, tá? E, por favor, usem muito repelente nas crianças, nos adultos, repassem o repelente, porque não tá sendo fácil, tá tendo muito caso. Combinado? Só um adendo aqui, porque essa semana foi, assim, bastante mesmo.
Vamos lá ver se tem alguma coisa aqui no Insta. A Nádia me mandou boa noite. Boa noite, Nádia. Oi, Valéria, tudo bem? Então tá bom, no Insta tá todo mundo só me ouvindo, né? Ninguém mandou pergunta. Então eu vou aqui para as nossas perguntas que mandaram. Quem pode fazer mamoplastia redutora? A gente pede que orienta, principalmente se o paciente for muito jovem, que espere pelo menos após 2 anos após a menarca, que é a primeira menstruação, e que observe se essa mama continua crescendo ou se ela já estacionou. Se ela tiver estacionado, aí a gente pode programar a cirurgia, tá bom? Então, idade mínima vai depender, na verdade, de quando a paciente menstruou e quando que estabilizou o tamanho da mama. Não é legal a gente programar fazer uma mama redutora se a paciente ainda está em evolução, se essa mama ainda está crescendo, tá? Uma outra situação, não é legal a gente fazer mama redutora acima do peso, porque aumenta o risco de abertura de ponto, a cicatriz é meio grandinha, né? Porque tem que ser então tem que ser na areola, em volta, tem que ser na vertical e embaixo, tá? Onde há encontro de cicatrizes, então, onde a areola encontra com a cicatriz vertical e onde a vertical encontra com a cicatriz horizontal, então, essa região e essa região são mais frágeis para cicatrizar, tá? Então, pode abrir um pontinho, pode ter, se essa mama for muito gordurosa ou tiver um pouquinho acima do peso, vai vazar. Vai vazar um líquidozinho ali, né? Pode abrir ponto, tá? Quanto mais densa essa mama também, quanto mais tecido a gente tem ali, mais tem que subir, também o risco ele é maior. Então, se eu tenho mais gordurinha ali no meio me atrapalhando para subir aquele retalho, mais tenso ele pode ficar, menor a circulação, aumenta o risco de necrose, né? Então, também acaba que o risco aumenta, não precisa passar por isso. E fora que, gente, todo ganho de peso ou perda de peso vai alterar no seu resultado. Então, se você opera, aí depois você resolve emagrecer 10 quilos, 20 quilos, a mama vai ceder, né? Ou se você faz a cirurgia, tava no peso, emagreceu direitinho, mas depois da cirurgia engordou, vai perder o resultado, não tem jeito, tá? Seja mama redutora, seja pexia, com ou sem prótese, acaba perdendo, porque aí não tá naquele ideal, né? A gente opera para deixar proporcional pro corpo que você tem, que fique um colo bonito, que fique um tamanho proporcional, tá bom? Me perguntam também assim, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho uma mama muito grande, obrigada, Elisa. Eu tenho uma mama muito grande e eu não aguento, eu quero deixar ela minúscula, pequena, eu quero usar PP. Gente, se eu deixar uma mama PP, a paciente não vai ter colo, não vai ter curvinha, vai ficar aquele negócio chapado e aí depois lá na frente a gente vai ter que pôr prótese. Então não dá pra escolher o tamanho que o paciente vai querer ter, né? A gente vai ter que, na hora da cirurgia, deixar proporcional para aquele paciente, tá bom? Então, quanto de mama que vai ser retirado, quanto de mama que vai manter para ter um bom formato, ficar o formato cônico, né, certinho, arrumadinho, é muito relativo, é muito da técnica do cirurgião, do olhar do cirurgião ou da cirurgiã, tá bom? Então, confiar na orientação do seu cirurgião mesmo, não dá pra escolher modelo, eu quero que fique assim, eu quero que fique assado, porque cada um tem uma anatomia, tá? Quanto será retirado da mama? Que essa é uma das perguntas, então acho que essa eu já respondi, tá bom? E tem muita diferença também quando a gente tem uma mama gordurosa, mesma quantidade, você tirou um redondinho assim. Se ela é mais gordurosa, ela pesa menos do que uma mama glandular, o mesmo redondinho. Então, quanto mais gordura nessa mama, menos ela pesa. Quanto mais glandular, mais ela pesa, tá? O que fazer antes da cirurgia? Principalmente questão do peso. Evitar oscilações, flutuações em relação ao peso. Antes e depois, principalmente, tá? E aí, claro, se a gente tá pensando em operar, o que fazer antes da cirurgia? Todo o pré-cirúrgico, né? Então, toda exame de sangue, avaliações que a gente precisa, o exame de imagem da mama que a gente vai precisar fazer, e avaliações que cada paciente vai precisar de acordo com a sua individualidade aí, tá? Como é feita a mamoplastia redutora? Quais são os cuidados pós-cirúrgicos? Como são as cicatrizes? Acho que é uma pergunta meio junta. Então, as cicatrizes,
Essa em T, que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar de novo. Cicatriz na areola, cicatriz vertical e embaixo. O tamanho da cicatriz de baixo depende da quantidade de tecido e de pele que a paciente tem para retirar. Tem paciente que fica com a cicatriz pequenininha embaixo, tem paciente que fica com a cicatriz que vai desde aqui do meio até aqui nas costas, às vezes até continua, às vezes sobe pela axila, pela lateral. Então depende quanto de pele que esse paciente tem pra gente estender ou não a cicatriz. Se tiver pele ali ainda sobrando, a gente tem que estender mais, tá? Os cuidados pós-cirúrgicos, então normalmente a gente orienta evitar movimentar o braço acima da altura do ombro, pelo menos nos primeiros 10 dias. Os 10 dias iniciais pode movimentar, pode digitar, pode mexer no celular, pode tomar banho sozinha, pode comer, escovar dente, pentear o cabelo, não tem problema. Não vai poder pegar coisas no alto, então daqui pra cima, ou coisas muito pesadas que facilitem um sangramento, um hematoma que talvez às vezes, dependendo do volume, precisa voltar para o centro cirúrgico para drenar, tá? Então, os cuidados são relacionados a processo de cicatrização, então, para não ter abertura de ponto, para não ter infecção e para não ter sangramento, né? São as 3 principais preocupações. Além disso, localmente falando, também as orientações sistêmicas. Qual é o principal risco de toda a cirurgia e o mais temido? Trombose e embolia. Então, são cirurgias que podem acontecer com risco baixo, mas que isso é previsto. Então, o paciente tem que andar bastante, tomar muito líquido, não ficar parado esperando as coisas de mão beijada, tem que levantar, tem que mexer, não operou a perna, então tem que andar, tá? No pós-cirúrgico, nem sei se quando opera a perna também não pode andar, mas não é a gente fala brincando, né? Não operou a perna, anda. Então, tem que movimentar, tá bom? E quanto mais movimentar, menor o risco. Tanto que a gente, antes de dar alta no hospital, no pós-cirúrgico imediato, à noitinha, no máximo no dia seguinte de manhã, o paciente tem que estar andando, né? Tem que andar no hospital antes de ir embora, não dá para ir prostrado para casa, tá? Então, deambulação precoce é importante. E em algumas situações, se a estratificação de risco orientar a profilaxia química, tá? Que seria a injeçãozinha do Clexane, por exemplo, ou do Versa. Mas, habitualmente, essas orientações do pós-cirúrgico, andar, caminhar, tomar bastante líquido, hidratar bastante, que ajuda a diminuir esses riscos, tá? Pacientes, por favor, não fumem, né? Pacientes tabagistas aumentam o risco de necrose de areola, perda de areola, aumenta o risco de abertura de ponto, piora da cicatrização, aumenta o risco anestésico, né? A gente tá falando de intubação, anestesia geral, então a parte pulmonar tem que estar redondinha, tem que estar em ordem, tá? Pacientes que fazem uso de drogas, cocaína, maconha, precisam avisar o médico que vai operar e precisa parar, né? Não dá para ter uma arritmia numa cirurgia estética, né? Por uso de drogas e o paciente não avisar. Então, moçadinha que faz essas loucuras, que não tem juízo, a gente precisa saber que você é sem juízo, né? E aí precisa começar a ter juízo antes de operar, tá bom? Porque senão a gente arranja um problemão, certo? Primeiro que não é pra fazer isso, mas eu não tô aqui pra dar... Não é esse o nosso assunto hoje, mas se tiver usando qualquer tipo de outras coisas, a gente precisa saber. E além disso também, qualquer outra medicação, todas as medicações que vocês tomam, a gente precisa saber. Ai, nem sabia, eu tomava lá uma vitamina, precisava falar? Precisa, porque tem vitamina que é anti-inflamatório, né, que aí às vezes faz um efeito anticoagulante, o paciente sangra mais, faz mais hematoma, né, então a gente precisa saber tudo, tá bom? Ai, achei que não fosse importante, não acha nada, fala tudo que você toma pra gente, que aí a gente vê se precisa parar ou não, tá? Como é feita a mamoplastia redutora, então é retirado excesso de tecido, retirado excesso de pele, reposicionado a areola, que é o redondinho da mama, o bico, né, que tem em volta do bico, para cima, retira o excesso de pele e fica a cicatriz em âncora. Quando o paciente não tem uma mama muito consistente, é mais gelatinosa, a gente pode associar a inclusão da prótese de mama nessa situação, tá? Quais são os riscos da mamoplastia indutora? Então, acho que eu acabei de falar agora. Qual anestesia usada para fazer a cirurgia? Já respondi no comecinho da nossa live.
Oi, prima, quem me mandou essa pergunta? A Geise que digitou pra mim. Tudo bem? Queria saber se as mamas caem de novo após um certo tempo da cirurgia. Pode cair, né? Vai depender dos cuidados que a gente comentou lá na frente, lá no começo da nossa live também. Ganho de peso, alteração hormonal, se for uma pele muito fina, pós-bariátrica, a pele é uma pele muito fina, então tem maior chance de ceder mais essa mama, tá? Quando a gente fala em questão de ceder, a gente tem que imaginar assim, se eu já tenho uma mama pesada, aquela pele cedeu com aquele pezinho, essa pele já é uma pele que sofreu mais, que ela já perdeu um pouco de elasticidade, né? Que já tá um pouco mais esticadinha. A gente retira o excesso dessa pele, reposiciona, mas essa pele que permaneceu ali naquela mama, ela não é uma pele modificada, ela não passou a ter mais elasticidade, ela continua sendo a mesma pele. Então, o poder que ela tem de retração e de segurar uma mama continua o mesmo ou menor, porque agora ela tem uma cicatriz ali no meio ainda, tá? Então, eu costumo falar assim para o paciente entender, imagina um tecido, dois tecidos diferentes, um linho e uma lycra. Um linho, ele tem muito mais resistência. Então, se a nossa pele for parecida com linho, provavelmente a gente vai durar mais tempo aquela mama naquela região, naquele local que a gente colocou, vai demorar mais tempo para ceder. Se a nossa pele for mais fina, teve estria, fez bariátrica, emagreceu muito, teve muito ganho e perda de peso, é uma pele muito fina, você tira o excesso, mas a pele que tá ali continua sendo a mesma pele. É uma pele mais parecidinha com uma lycra. Se você fizer uma pence numa lycra, não é diferente de você fazer uma pence num linho? É diferente. Então, e quando você faz uma pence, aonde que ela rompe? Na pence, né? Você pôs uma calça, fez uma pence, aí de repente engordou, abaixou, onde estoura na pence. Então, quer dizer que a cicatriz, gente, em termos bem leigos para vocês entenderem. Então, a cicatriz, ela não tem a mesma força têncil que uma pele normal. Então, se eu tenho uma pele fininha e ainda com cicatriz, claro que com o tempo ela vai ceder, não tem como, tá? A gente faz a cirurgia para melhorar, mas com o tempo acaba sendo inevitável, tá bom? Quanto tempo? Pode ser que dure 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Pode ser que dure 5 anos. A gente não sabe como que essa paciente vai evoluir. Tem como prometer que essa mama não vai cair nunca mais? Não tem. Se alguém prometer, é mentira, tá? A não ser que você tenha uma pele fantástica e não esteja falando de pexia, não esteja falando de mama redutora, esteja falando de uma prótese. E que aí o seu DNA e sua genética seja excelente para ela nunca mais, né, ceder. Mas ela vai ceder, com o tempo ela vai ceder, não tem jeito, tá? Então, a gente não pode ter uma expectativa irrealista. A gente não pode achar que vai ficar intacta. O nosso organismo, ele tem mudanças, ele ao longo do tempo vai mudando, tá? Por tudo que eu já falei no comecinho da nossa live, tá? A Lins perguntou, sim, doutora, entendi, mas quanto tempo dura em média essa cirurgia de mama com colocação de prótese também? Lins, não dá pra saber quanto tempo dura, né? Vai estar melhor do que tava, com certeza, mas se ela vai durar 10, 15, 20, 5, 3... A gente não consegue saber. Vai depender de como essa pele vai evoluir, de como você vai cuidar dessa pele, tá? Então, é muito variável, tá bom? Tem paciente que engravida depois, tem paciente que ganha peso depois. Então, isso interfere também. Barbosa 150 me perguntou, qual é o valor da cirurgia? Barbosa, tem um vídeo meu no IGTV que eu falo sobre valores de cirurgia. Eu vou pedir pra você depois dar uma procuradinha, que aí eu te explico bem detalhado, tá bom? Valéria, obrigada, Valéria, pela pergunta. Quais os cuidados pós-cirúrgicos? Então, acho que eu comentei, né? Questão do braço, não pegar muito peso, atividade física a gente espera um pouquinho também, dirigir em torno mais ou menos de 20 dias, se tiver com a cicatriz tudo em ordem. Acho que seria isso. Ju Amade me perguntou anestesia. Ju, então a anestesia eu respondi bem no comecinho da nossa live. Resumidamente, geralmente com geral, mas é uma definição que o anestesista, cirurgião e pacientes vão definir junto ao melhor tipo de cirurgia, anestesia, tá? Quando retira a pele, diminui as estrias que já tem? A Valmir Vandinha me perguntou. Se as estrias estiverem na região que for retirada de pele, sim. Aí só o que sobrar de pele ao redor, se tiver estria, que vai manter.
normalmente, então vamos imaginar aqui uma mama. Então, se eu tiver, aqui tá o mamilo, né? Se tiver estrias aqui abaixo, então geralmente é onde tem excesso de pele, que é o que vai sair normalmente, de pele, se tiver nessa região vai sair. O que tiver de estria daqui pra cima, permanece, tá? Aquela estria que tava enrugadinha, a hora que você estica essa pele pra fazer o ajuste, ela vai aparecer um pouco mais. Então, às vezes, se você acha que tinha uma estria fininha, mas a hora que estica a pele, que você abre essa pele, a estria abre, no pós-cirúrgico ela vai estar abertinha também, tá? A Ju Amádio me perguntou. É que não tinha entrado na live quando falou da anestesia. Respondi um pouquinho rapidinho assim, Ju, pra você. Ficou alguma outra dúvida? Pode me mandar de novo, tá? A Laura me perguntou. Foi a Laura que falou. Oi, prima. Oi, Laura. Outra pergunta. Deve-se usar sutiã para dormir? Quanto mais você puder ajudar a sua pele a durar mais a cirurgia, ótimo. Mas é uma obrigatoriedade? Não, porque ali o efeito da gravidade tá espalhado, né? Pelo corpo todo. E aí a mama tá sob o tórax, então ela não tá... O efeito da gravidade não tá para baixo, está sobre o tórax todo. Então, para dormir não vejo tanta necessidade. Pode. Mas assim, no dia a dia, o paciente acordou, tá de pé, por favor, de sutiã. Mas eu quero fazer redução de mama, eu quero pôr próstata, porque eu não quero nunca mais usar sutiã. Não gosto, me incomoda, me aperta. Tem que usar, gente. Pode não usar numa situação? Claro. Vai pôr um vestido que tem um baita de um decote. Quer? Claro, fica sem. Vai com o vestido maravilhoso. Você operou pra isso, pra se sentir bem, pra ficar sem frescura a hora que for colocar uma roupa ou outra. Mas no dia a dia, usar sutiã, porque senão você vai estar dando um tiro no pé. Vai durar menos. Bom? Porque aí vai ter um pezinho a mais, não vai ter nada que vai ajudar essa pele a sustentar. Então, orientação, por favor, continuem usando, tá? Gostaria de saber sobre mastopexia, como funciona, a Sidlene perguntou. Mastopexia e redução de mama, praticamente o mesmo tempo de recuperação. Gostaria de saber sobre, bastante coisa, né? Mas muitas coisas muito parecidas do que a gente acabou de falar da mama redutora, tá? Tempo de recuperação, tipo de cicatriz, a cicatriz em T. Sempre que eu faço qualquer cirurgia de mama, a gente pode ter uma alteração da sensibilidade da areola, né? E isso vai gradativamente voltando, mas 5% das pacientes podem não ter retorno dessa sensibilidade ao longo de 2 anos. Então, pode ficar ou um pouquinho dormente ou um pouquinho mais sensível. Às vezes, de tocar, sentir um pouquinho de incômodo, um pouquinho de dor, tá? Necrose de areola é mais comum, mamas muito grandes ou quando tem que elevar muito a mama, subir muito. E em pacientes tabagistas ou mamas secundárias e terciárias, que são segunda cirurgia de mama ou terceira cirurgia na mama, tá? Porque aí a circulação vai toda se modificando. A Ju falou, que eu tenho um pouco de medo, mas muito obrigada. É uma dificuldade, não paro pra dormir, fico rolando. Ju, nessa situação, a gente pede pra paciente colocar uns travesseirinhos do lado, porque a hora que você for tentar girar, você não vai conseguir, porque vai ter ali um bloqueio, né? Então, tem que dormir barriga pra cima, tá? Coloca 2 travesseiros, um de cada lado, um mais altinho assim, que aí se você tentar virar, acaba que não vira, tá bom? Valmir Vandinha, quanto tempo está demorando para agendar uma cirurgia? Geralmente, a gente pede pro paciente em torno de 30, 40 dias, dependendo do tipo de cirurgia, porque a gente precisa acertar a nossa agenda de hospital e os exames pré-cirúrgicos, tá? Em algumas situações, consegue fazer os exames mais rápidos e agendar mais rápido. Então, no mínimo, dependendo da época do ano, 20 dias ou entre 30 e 40 dias, tá? E aí, a gente primeiro reserva a data, aí começa a fazer os exames para ver se tá tudo bem de saúde. Quanto antes a gente vê esses exames, melhor, porque se tiver alguma coisa para corrigir, uma ferritina, uma vitamina, ou uma anemia que precisa corrigir antes, não vai dar para operar anêmico, a gente às vezes tem tempo suficiente para melhorar o paciente para uma condição cirúrgica.
ou se vier alguma alteração nos exames, a gente programar mais pra frente, tá? Então é isso, certo? São 6h08, deixa eu passar aqui. Oi, Dina! A Dina mandou um oi aqui pra mim no Face, tudo bem? A Elisângela mandou um beijo, parabéns, Leone, na saudade. Obrigada, Elisângela, tudo bem? A Francisca perguntou, se eu fizer uma plástica no seio, depois de quanto tempo posso fazer uma no rosto? Geralmente, entre uma cirurgia plástica e outra, a gente pede, em média, um intervalo de 6 meses, tá? Se tiver tudo bem, cicatrizadinho, tudo em ordem, Francisca. Turma, acho que é isso. Finalizamos. Deixa eu só rodar aqui de novo no Insta. Gente, obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Ju Amade, obrigada. Valmir Vandinha, obrigada. Francisca, obrigada. Lins, obrigada. Elisângela. Eu acho que essas dúvidas que vocês compartilham é a dúvida de muita gente, né? Valéria, obrigada pela pergunta também. Porque às vezes as pessoas ficam protelando a vontade de fazer uma cirurgia, vão colocando tantas outras prioridades, né, na vida, e acaba vai deixando passar aquilo que é tão importante para a mulher, né, a redução de mama. Então é importante a gente saber se existe uma vontade, conhecer sobre a cirurgia, saber se é o melhor momento, se preparar para isso, né? Porque é um momento importante para a mulher e ajuda muito, melhora muito a autoestima, é libertador. Muita gente tem muito medo porque desconhece o assunto, então começa a pensar só em coisas ruins que às vezes escuta na mídia e aí não vem conhecer, não vem atrás, já cria um bloqueio logo de início. E a gente tem que, se tem um desejo, buscar informação, né, para saber se aquilo é possível, qual é o risco, se é uma loucura ou se aquilo pode ser feito, né, e a gente está aqui para orientar. Então é importante essa consulta, esse nosso tempinho que a gente tem aqui também para ouvir as perguntas e as dúvidas de vocês e poder ajudar de alguma forma, tá bom? Mesmo distante, né? Mesmo não estando aqui no consultório para conversar pessoalmente, tá bom? Gente, obrigada, boa semana, bom fim de semana, até semana que vem, tá? Até!